Juntos mais uma vez e com muita alegria, o programa da nossa semana tem mais uma vez o privilégio de receber convidados assim muito ilustres entre nós. Por que chamamos ilustres? Sempre quando são pessoas assim mais conhecidas dentro da mídia católica, e especialmente da comunidade Canção Nova, passando por Arapongas, é sim uma imensa alegria poder conversar um pouco, poder trazê-los um pouco mais perto de vocês. Hoje nós estamos aqui com o casal, o Cleto Coelho e a Carla Astucci, e certamente que será um programa muito gostoso e que a gente quer que vocês venham sim, sempre convidados a estarem conosco. Bom, o Cleto já com os microfones na mão, dizer primeiramente que seja bem-vindo ao programa Sementes de Esperança aqui de Arapongas. O coração fica muito feliz em poder participar de um programa, ainda mais aqui em Arapongas, cidade onde a Carla nasceu. Então a gente fica com o coração muito agradecido e louvando a Deus por essa iniciativa maravilhosa, né? Leigos como você, abraçando aí essa realidade da comunicação para levar valores hoje para as residências. E eu penso que hoje vai ser um bom bate-papo, coisas de família. Isso é muito bom, aliás, coisas de família, focando o lado família cristã, né? Então a Carla também, para que se apresente, o Cleto já disse que é filha aqui da nossa terra, então aproveite, Carla, de repente alguns amigos seus que há tempo não a veem, tem a oportunidade hoje. Que bom, é uma alegria mesmo, porque sou araponguense, pé vermelho, né, como o povo gosta de dizer, e eu, assim, para mim é muito interessante o nome do programa, porque vai muito daquilo que o Cleto e eu buscamos viver, né, levar essa esperança para tantas pessoas, porque o mundo hoje, o problema maior é a desesperança mesmo, né, a falta de fé, da confiança, o desânimo. Saber que nós estamos plantando, né, sementes de esperança aqui, né, e no nosso... E aqui a gente vai provar que o profeta não é reconhecido na terra, não é também, né? Também, é verdade. Aqui vai ser sim, e que a gente possa realmente plantar um pouco mais de esperança e de fé no coração das pessoas. Já entrando no assunto, você falando em levar esperança para as pessoas, antes de iniciarmos a nossa gravação, hoje nós estamos aqui na Livraria São Vicente Pallotti, porque depois vocês vão saber até mais o porquê de estarmos aqui, e chegou uma pessoa, inclusive, dizendo que se sentiu curada assistindo o programa, creio que o Trocando Ideias, que vocês estão ali dando sempre opiniões, né? Como é que é ter esse privilégio, essa oportunidade, Carla, de falar às pessoas e de repente receber um testemunho desse tão bonito? Eu penso, Cidinha, assim, que até a gente conversava aqui também um pouquinho antes do programa, que a gente não, quem faz televisão, né, independente do tamanho do programa, a gente nunca consegue saber de verdade o nosso alcance, né? Mas eu vejo que isso é uma estratégia de Deus também. Porque senão a gente acaba ficando muito orgulhoso, né? É verdade. Então, Deus também não permite que a gente saiba onde a gente está chegando. Mas isso, eu não sei a sua experiência, eu vejo assim, tem dias na televisão que a gente vai para um programa, mas tão acabado, que eu falo, meu Deus do céu, né? O que eu tenho para dar hoje? E é justamente quando a gente está acabado, pobre de tudo, que Deus faz, né? A gente vê depois no outro dia e fala assim, nossa, aquilo que você falou, né, me ajudou a sair da depressão, eu me reconciliei com meu marido, eu entendi melhor os meus filhos. E eu falei assim, nossa, né? E eu nem percebi que era tão importante o que eu estava falando. Então, a gente vê que realmente o nosso trabalho, o nosso serviço, ele não tem preço. Né? Porque a gente consegue ver o resultado na vida das pessoas. Isso é o mais importante, né? Saber que a gente consegue ajudar o outro é muito gratificante, né? É isso que você comentava. Às vezes a gente vai para o programa, para qualquer missão, se colocando como instrumento de Deus, né? E aí a maneira como ele age, de repente a gente mesmo se surpreende com o resultado, porque nós só fomos instrumentos. Sim. Mesmo. Porque tem dias que fala assim, meu Deus do céu, não deu tempo de preparar nada, né? Se eu pudesse eu não ia. E Deus faz, mas é realmente porque é isso, nós somos apenas o cano, né? Por onde a água viva passa.
E você, Cleto, no programa Juntos Somos Mais, as atividades na Canção Nova, também trabalha com problemas ou mais com alegria? O programa Juntos Somos Mais, ele é diário, né? É de segunda, terça, quarta, a quinta não temos, mas ainda acontecem gravações, porque o programa Juntos Somos Mais é ao vivo. Retomamos na sexta e aos sábados e domingos, quando temos os acampamentos de oração, está lá o programa Juntos Somos Mais. É um programa que ele entra na grade da TV Canção Nova para agradecer o sócio evangelizador. Esse é o objetivo central do programa Juntos Somos Mais, porque nós temos essa consciência. Sem o povo de Deus, nós não conseguiríamos fazer o que hoje fazemos. Uma obra como a Canção Nova, que não tem propaganda comercial, ela vive única e exclusivamente da providência de Deus, mas que passa por pessoas. Então, é um programa que entra para agradecer essas pessoas, que nos ajudam a manter essa programação, levando esperança, fé para uma nação. E é um programa de alegria. Mas como a Carla disse, nem todos os dias o Cleto está alegre. Nem todos os dias o Cleto está animado. Nem todos os dias o Cleto está cheio de fé. Nós somos seres humanos, temos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Mas é um aprendizado. É possível você continuar em meio aos problemas, mas dando uma resposta diferente. Eu gosto sempre de dizer assim, que eu não interpreto. Então você está triste e na televisão você está alegre, então você está interpretando? Não, é uma decisão. É uma maneira de olhar a dificuldade. A notícia chegou, abalou, uma notícia que é para entristecer, uma enfermidade de alguém da família, que você recebe um e-mail, um telefonema. É uma situação que você tem que pagar uma conta e você não tem aquele dinheiro naquele exato momento. Então essas situações acontecem, mas eu preciso dar uma resposta diferente. Eu não posso deixar que essas situações venham abalar ao ponto de eu perder a alegria. Então é um exercício diário. E já falando aí de problemas pessoais, que também é interessante que as pessoas saibam que uma coisa é diante das câmeras, outra coisa é a vida que nós temos, né? Vocês, como missionários da Canção Nova, vivem em função disso ou têm atividades normais, profissionais dentro do mundo secular? Não, a nossa realidade, eu e a Carla, nós temos uma vida toda ela focada, tempo integral, para a evangelização dentro da realidade do Carisma Canção Nova. E o Cleto, ele não só é eu digo que eu não sou um apresentador de um programa de televisão, né? Nós somos evangelizadores, né? Utilizamos dos meios de comunicação para levar o anúncio do reino. Mas não faço somente isso. Trabalho também nos escritórios, inclusive estamos aqui em Arapongas, na Canção Nova, escritórios. Sim, da Canção Nova. Inclusive estamos aqui em Arapongas, a convite da Vera Casagrande, da Comunidade Sagrada Família, para participarmos de um encontro. Eu e a Carla viemos para dar 2 palestras e o tema do encontro é Com Deus Tem Jeito. Então nós temos uma agenda onde nós vamos às cidades levar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também tenho peregrinado pela Terra Santa, já fui 6 vezes à Terra Santa fazendo um trabalho de diretor espiritual. Então várias realidades. Várias. Além disso, não posso perder, né? Não posso deixar de ter a visão de que sou pai, preciso estar ao lado dos meus filhos, ensiná-los aí os valores morais, os valores cristãos. Não posso só canalizar na evangelização e esquecer que eu tenho uma Carla Stucci, que eu tenho que compreendê-la e ela me compreender, ora elogiá-la, não só cobrar. Então, é um mundo grande e que corremos o risco de nos perder. Você tem razão. E é interessante que eu creio que antes até de se tornarem missionários, a gente assume o compromisso pessoal de vida e depois esse compromisso familiar, né? E essa preocupação em conciliar todas essas situações, porque às vezes a gente se envolve, é muito bom, né?
falar com as pessoas que, de certa forma, não tem tanto comprometimento como com quem a gente está 24 horas do dia ao lado, e especialmente esse compromisso que a gente assume no matrimônio de educar, né, os filhos na fé cristã. Mas dando testemunho, fica mais fácil essa educação, não fica? É, porque não pode ficar somente algo que você leu, né? Leu e escutou. Isso tem que se tornar vida, né? E isso grava mais na mente e no coração dos filhos, quando ele vê o pai e a mãe colocando na prática aquilo que está escrito, aquilo que foi falado. É diferente. É diferente. E aí, como é a Carla mãe? Que idade que tem os filhos? Fala um pouquinho deles para nós. Então, nós temos 3 filhos. A Rebeca, com 13 anos e meio, né, bem nessa adolescência, né, essa fase boa. Que, como diz a minha mãe, ela não roubou nada, ela só está herdando. Eu falo assim, não, mas será que eu era assim? Eu falo assim, era. Não adianta você achar que não era, que é igual. Então, a Rebeca com 13,5, o Davi com 11 e a Sofia com 7. Então, para nós, a gente tem uma vantagem, vamos dizer assim, até mesmo para exercer o nosso lado missionário e o nosso lado família, porque nós nos casamos já dentro da comunidade. Nós entramos solteiros, nos casamos, então nossos filhos já nasceram dentro da Canção Nova. Então, de certa maneira, eles já estão adaptados a esse ritmo de vida. Mas também não deixa que a gente... Isso não é coisa para a gente relaxar e falar assim, não, vocês vieram depois, se vira. Não. Aí, realmente, a gente tem que conciliar, né? Até as pessoas me perguntam se o Cleto viaja muito, como é que a gente está. Ontem me perguntaram isso, se todo final de semana a gente sai. Eu falei, não tem condições realmente por causa dos filhos. Sim, nessa idade. Né? Eles precisam. Esse ano eu saí com o Cleto 3 vezes até agora. A gente vai em Campo Grande em setembro, no final de setembro. E depois eu falei, chega. Né? Agora ele vai sozinho, ele vai para uma peregrinação ainda para os Santuários Marianos, depois Manaus. Porque eu sinto que alguém tem que ficar, porque as crianças ainda sentem. E o Cleto não sai todo final de semana. Ele também, a agenda dele é um final de semana por mês que ele se dispõe a sair para outras cidades. E porque, além disso, além da nossa vida, porque eu também, hoje eu trabalho na TV, mas na parte de escritórios. Eu trabalho no RH da TV Canção Nova. Mas eu estou na TV há 23 anos. Então, já fiz de tudo lá dentro. Hoje eu digo que hoje eu sou consultora. Que bom, isso. Né? Ali eu sou consultora do carisma. Então, muitos chegam ali, o que você acha disso? Porque muita gente nova não acompanhou o crescimento da TV, o objetivo. Então, eu fico ali também ajudando. Mas, o período da noite, a gente na comunidade às vezes tem formação, tem dias que tem alguma palestra fora, as próprias crianças também têm formação, né? Então a gente tenta conciliar, e as atividades extras, né? Porque os nossos filhos, além de escola, eles precisam ter uma atividade extra, um esporte, né? Cuidar da vida cultural também, porque não dá para ser alienado, a gente tem que estar inserido ali. Então a gente tenta dar essa equilibrada. E a outra vantagem que nós temos é que os meus pais moram em Cachoeira também. Então, hoje nós estamos aqui em Arapongas, os 3 ficam com os avós. Aí já é uma tranquilidade, né? Estão muito bem amparados. Já estão ali, e ali, eu digo assim, diz que avô e avó estraga neto, lá em casa não funciona isso não, porque eles até são bem rígidos, assim, né, com a educação deles. Então, mas graças a Deus a gente tem esse apoio lá, né, das crianças ficarem com eles, para a gente ter um pouco mais de liberdade. Mas é assim, como eu digo assim, uma vida de uma mãe na sociedade, porque hoje em dia é assim, né, as mães têm que trabalhar fora também, porque, né, a necessidade até financeira, de manutenção do lar, e tem que dar conta de ser mãe também. Então a gente consegue, conciliando, né? A gente tenta dar uma apertadinha daqui, uma apertadinha dali. Eu tive já muitos problemas com isso, de achar que eu não era uma boa mãe, fiz terapia, tudo, minha terapeuta falou assim, alguma vez os seus filhos reclamaram de você? Eu falei, não. Eu falei assim, então por que você acha que você não é uma boa mãe? É sinal que você é uma boa mãe, realmente, cada um tem um estilo, né? Então, o meu, eu acho que eles estão satisfeitos com o meu estilo de ser mãe.
Eu costumo dizer para quem tem os filhos mais jovens como vocês, porque eu já estou na fase de avó dessa de estragar, não que a gente estrague, mas já como avó. Mas a gente tem que viver muito bem mesmo cada fase, e essa fase principalmente até o início da adolescência é a fase que eu acho que os valores ficam mais enraigados neles, né? Depois, a partir daquilo, é um colher aquilo que nós plantamos. Então, é muito importante que vocês não descuidem mesmo dessa parte. Bom, gente, vocês viram que bate-papo com esse casal, muito gostoso, eles estão aqui entre nós e a gente quer continuar essa conversa, por isso convidamos vocês a ficarem conosco. Você sabia que agora ficou muito mais fácil realizar o sonho de viver no que é seu? No Brisas Veneza você tem até 420 meses para pagar. Invista no seu futuro, esta é sua grande chance. Apartamentos de 3 dormitórios, varanda com churrasqueira, ótima localização e completa área de lazer. Brisas Veneza, um grande sucesso imobiliário, agora com 420 meses para pagar. Venha conhecer o decorado no showroom Ayoshi. Construção e incorporação Ayoshi Engenharia. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Grupo de Empresas Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Voltando com o nosso programa, e hoje aqui na alegria de receber entre nós esse casal missionário da Canção Nova. E a gente então quer continuar batendo esse papo tão gostoso e agora um pouquinho mais ainda acerca dessas questões mesmo da televisão, porque a gente que vive aqui mais distante, a gente tem um público muito grande que acompanha toda a programação, tem assim muitas curiosidades, né? A gente já está percebendo, claro, sabe que é uma estrutura muito grande, mas que foi uma sementinha que nasceu do coração do Padre Jonas, né? Como é que é a tratativa hoje? Eu me lembro que foi aí por volta do ano de 1990, por aí, que estava começando todo esse trabalho, e ver a dimensão que isso tomou hoje, vocês que estão lá no meio, sabem me dizer muito, né, melhor do que eu ainda, toda essa proporção que tomou. Como é que é essa vivência de vocês e o contato com esse homem tão abençoado? Eu posso dizer que é uma graça mesmo, né? Realmente a TV começou em 1989, né? Em dezembro de 89.
Mas começou pequenininha mesmo, nós éramos apenas uma retransmissora da TV Educativa do Rio de Janeiro, a extinta FUN TV, e que a gente tinha direito a 2 horas de programação local, né, diária. E a gente começou com câmeras de uso doméstico, né, VHS na época, aquela coisa bem caseira mesmo. Até porque é um dos lemas do Padre Jonas, né? O Monsenhor sempre diz assim que a gente não espera ter as coisas para começar. Se é assim, vamos começar e depois Deus vai dando à medida do tempo. E foi assim mesmo. A gente começou com VHS, 6 meses depois já chegou o nosso equipamento profissional, que naquela época era o Matic. Eu acho que muita gente não sabe nem o que é isso. Nem eu me lembro do nome. Que era um equipamento pesadíssimo, né? Para gravar assim. Hoje a gente vê as câmeras de externa tão facinho, tão levinhas, né? Era uma câmera pesada e ainda tinha que levar tipo um videocassete pendurado, uma bolsa aqui, que era o VT que a gente tinha que levar para gravar. Então, mas graças a Deus também veio, foi um presente da Alemanha, naquela época que tinha Evangelização 2000 e muita ajuda a gente teve ali. Depois, na verdade, o grande boom da televisão aconteceu em 97, quando nós entramos nas parabólicas, comprando o horário do canal dos cavalos, né? Dali do jockey. Então, as pessoas até riam, que às vezes a gente estava falando, de repente era atropelado por cavalo, porque cortava, né? Então, a TV executiva da Embratel cortava e os jockey entravam. Mas no final de 97, esse ano completando 15 anos, nós adquirimos a geradora de Aracaju. Então, quando começou o projeto da M Almas e tudo mais. E a partir da geradora de Aracaju, aí vieram todas as retransmissoras, né? E a gente foi crescendo. Então, mas são coisas que a gente nunca se acostuma, né? A gente fica lembrando do projeto da M Almas, a nossa meta mensal era R$200 mil para a gente pagar a prestação da geradora. Então, para a gente aqueles R$200 mil era um negócio assim incalculável, né? Mas na fé e na coragem nós assumimos a dívida. Hoje a nossa campanha do projeto da M Almas é uma média de 18 milhões por mês, né, para manutenção de todo o sistema Canção Nova. Que também eu particularmente não tenho nem noção desse dinheiro, né? De quanto que é muita coisa, né, pra gente. Mas a graça de Deus vai acontecendo e os nossos sócios evangelizadores, que são fantásticos, né, são pessoas que compram a ideia, vamos dizer assim, né, e nos ajudam nessa evangelização. São parceiros mesmo. Então, são pessoas que acreditam na evangelização da Canção Nova ou que experienciaram, né, a graça através da Canção Nova e nos ajudam nessa manutenção. Então, é sempre um desafio. Eu, como instrutora na televisão desde o começo e fui responsável por ela há muitos anos, eu sempre estava perto do padre e perguntava: padre, a programação é assim, assim, o que o senhor acha disso? Vamos mudar esse programa? Então, sempre fui consultar ali o Monsenhor. Ele falava assim: minha filha, não se preocupe, porque nós não fazemos televisão. Nós evangelizamos através da televisão. Então, nós temos que nos preocupar com a evangelização. A capacitação profissional Deus vai nos dar à medida que a gente avançar na evangelização. Então, é assim que a gente tem feito, né? Hoje, com o advento da TV digital, é outro desafio, porque digitalizar hoje todas as nossas retransmissoras é uma fortuna, né? Tá aí, e tem que ser até 2016, porque o governo exige em 2016 que eles vão mudar as chaves, né? Então, quem não tiver digitalizado vai ficar fora mesmo. Mas a gente vê que, sabe, é algo para nós impossível? Porque é um montante grande. Mas para Deus não, e a gente não pode parar. Tem que dar isso, tendo sempre a esperança, né, caminhando um passo de cada vez, porque se a obra é de Deus, Ele vai dar conta. Com certeza, a obra sendo de Deus. A gente sempre comenta, dentro do meu programa, vários entrevistados que a gente já teve, principalmente padres, bispos, comentam: imagina se nos tempos de Jesus Cristo tivesse uma TV para ele poder falar, ele pessoalmente, né? Como que chegaria muito mais próximo do público. Então, é de fato um privilégio ter um meio de comunicação a serviço da evangelização
totalmente como é a Canção Nova, né? Eu acho que é o único canal que não tem, por exemplo, a gente pega a Rede Vida, mas tem às vezes leilões, né? A TV Século XXI também a gente vê alguma outra programação, mas a Canção Nova é todinha voltada para a evangelização. Toda. Nós não vendemos horário, né? Nós não comercializamos o horário, ela é totalmente evangelização e totalmente mantida pelo sócio. Que bênção. E fica já até o convite para vocês que nos assistem também, de repente aqui de Arapongas e quer ser um sócio evangelizador, como que tem que fazer? Liga para... Bom, o homem do clube. Então passa para o homem do clube ali. Ó, eu acertei nas perguntas que sobre televisão, vocês viram que era com ela a conversa, né? Agora vamos para o homem do clube dos evangelizadores. É muito fácil, hoje através de telefone, né? 0 código da operadora 12 31 86 2600 e também por internet. O site clube.cançãonova.com. Ali tem toda a explicação, fala um pouco do que é a Canção Nova. E ali a pessoa já faz o cadastro, faz a opção ou por contribuição através de boleto bancário ou débito automático em conta. Não tem um valor estipulado, é uma contribuição livre. E enquanto a Carla falava, o que eu fiquei pensando e que a Canção Nova ela não pode perder a simplicidade dela. Então assim, eu vejo que Deus foi muito carinhoso com o Padre Jonas. O Padre Jonas ele não esperou ter os meios de comunicação para ele começar a trabalhar. Quando Deus viu esse homem sedento em querer levar a palavra de Deus, que não parava, em cada canto deste Brasil ele percorreu, falando com os jovens, falando com as famílias. Quando Deus viu esse homem correndo para lá e para cá, Deus falou, eu preciso potencializar essa fala. E coloca os meios de comunicação na mão do padre. E hoje a Canção Nova continua fazendo a mesma coisa. Se nós não tivéssemos os meios, nós estaríamos fazendo as mesmas coisas que o padre fez e continua fazendo. Eu acho legal falar um pouco dos bastidores do Cleto. Toda quinta-feira à noite, eu vou a Pindamonhangaba, numa casa, na garagem da casa. Uma casa simples, que não foi rebocada, não tem pintura, telha de eternite, a garagem, luz fraquinha. E ali eu levo a palavra de Deus para aquela família, porque aquela família hoje tem o pai no alcoolismo, e o filho no tráfico de drogas. E a Nice de Godoy, que é a nossa irmã de comunidade, que está na Canção Nova há mais de 25 anos, quase 30 anos, é dessa família. E quando eu fui visitá-los, eu falei para ela, que ela me chamou, falei, Nice, nós rezamos pelo teu irmão, rezamos pelo teu sobrinho, mas eu vejo que nós precisamos assumir aqui uma empreitada pelo menos de um ano. Então nós estamos neste ano de 2012 indo toda quinta-feira nessa casa. Isso você não vê na televisão, não se fala no rádio e não se posta na internet. Mas o Cleto, aquele que faz um programa diário, toda quinta vai lá nessa casa. E os frutos estão acontecendo. Para mostrar que a gente não entra em ação só quando a televisão está com a câmera ligada. A nossa ação é como que 24 horas. E aí a hora que a gente chega na televisão, isso já está correndo na veia. Essa sede de evangelizar, esse acreditar, esse querer ser aí uma continuidade de Padre Jonas Habib. Então isso é o bonito. E é isso que dá sustentação para a evangelização, né? Que é estar em contato com as pessoas, com os problemas das pessoas. Senão eu acho que acaba ficando muito técnico, né? Porque é bonito falar, e comunicadores no nosso Brasil nós temos muitos, né? De muito bons ainda, mas às vezes não fala aquilo que está no coração, e Jesus diz, né, a boca fala do que o coração está cheio, e a gente precisa estar em contato com as dores, com os problemas também, e talvez até avaliarmos melhor como que a nossa vida é melhor diante de tudo isso, para ter coisas boas para estar sempre passando. Você tocou num ponto importantíssimo. Nós estamos em missão aqui em Arapongas, e eu viajo pelo menos uma vez por mês. Eu volto refeito para a Cachoeira Paulista. Quando a gente vai ao encontro das pessoas
E não só anuncia, mas tem aquele momento do abraço, de acolher, tirar uma foto, beijar, escrever um bilhetinho que as pessoas pedem. Esse contato, essa lágrima que você vê cair do olhar de uma pessoa, aquilo que você escuta ali, ó, vocês não têm noção o bem que vocês fazem pra gente. Essas falas faz com que o Cleto, a Carla e todos nós, missionários da Canção Nova, voltemos para a Cachoeira Paulista refeitos. Quando eu vou nas quintas-feiras ali em Pindamonhangaba, que dá mais ou menos 40 minutos a 1 hora a ida e mais isso de volta, por causa da rodovia Dutra, eu vou cansado, eu volto refeito. É interessante. Então, nós não podemos deixar de fazer isso, por causa que temos os meios de comunicação. O tu a tu precisa acontecer. E nós formos pegar a pedagogia de Jesus Cristo, né? Horas ele falava para multidões e horas ele tocava em particular entre um e outro. Chamava junto. O chefe nos mostrou, os bons discípulos é aquele que aprende e segue, né? Ainda antes de encerrar só esse bloco, só pegar mais um gancho, Cleto, falando desse ir em busca, mesmo você nos falou o exemplo dessa família que você dá esse atendimento. Mas dentro da nossa conversa fluiu já 2 vezes que você também leva o povo pela Terra Santa para conhecer os lugares onde o nosso mestre passou e que nós também tivemos o privilégio de estar lá com a graça de Deus e gravar os sementes de esperança lá naquele solo sagrado. E da mesma maneira também agora os santuários europeus, que é o nosso projeto para esse ano de 2012. Em outubro nós vamos também para lá, se Deus quiser. E aí então fala um pouquinho para a gente também de como é estar nesses lugares. Também é uma fonte de abastecimento inegável, né? Bom, no ano que vem eu estou indo pela 7ª vez à Terra Santa. E nenhuma dessas vezes é repetitivo. Nenhuma, não. A cada ida, uma nova experiência. E quando voltamos com um coração mais misericordioso. Porque lá você encontra o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, e dentro do cristianismo também várias divisões. Mas você vê um Deus misericordioso. Então, quando nós voltamos com tudo isso dentro da gente, e aí é hora de aplicar aonde vivemos, aí é você ter um relacionamento e não fazer acepção de pessoas, o evangélico, o espírita, e aí vai. O que precisa é você ter a sua verdade, abraçá-la, mas ao mesmo tempo ter um diálogo. E tentar observar que Jesus quer acolher a todos e acreditar que num determinado momento da história, aquilo que é palavra de Deus vai se acontecer. Um único pastor e um único rebanho. E eu acredito nisso. Então, quando você vai à Terra Santa e faz a peregrinação ali, Galileia, a Judéia, e vai peregrinando, você vai experimentando dessa perseverança de Maria, de José, de Jesus, dos discípulos. Os ensinamentos que você vai ali partilhando com o povo, você vai também percebendo que Jesus falava e muitas das coisas os discípulos não entendiam. Ele repetia e eles não entendiam, ele repetia e eles não entendiam. E isso acontece conosco. Então você volta mais manso e humilde de coração. E que não é fácil, né? A Carla mesmo diz, a gente pega o nosso terço e vai rezando. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mas na hora que chega ali a humilhação, para você experimentar esse sede humilde, é difícil. Por isso que peregrinar na Terra Santa, eu indico para todas as pessoas, e não somente quem tem condição financeira. Nessas idas e vindas,
e eu vou escutando, hora ou outra vai um promotor, vai um advogado, uma pessoa que tem uma condição. Mas também já viajou comigo pessoas que são aquelas que trabalham em... Eu não gosto de falar empregada doméstica, né? Porque mas administradora do lar, porque tem a Anésia que trabalha conosco, que sem ela não sei o que seria de nós. É um suporte. Então, pessoas como essa, que ganham ali o salário mínimo, mas que vão guardando, porque colocaram uma meta. Eu quero ir à Terra Santa. Pessoas que trabalham com um salão de beleza, uma manicure, já foi peregrinar. Os nossos evangelizadores porta a porta já foram peregrinar. A pessoa colocou uma meta e ela consegue. E se eu tiver o carinho de Deus em poder ir 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes à Terra Santa, eu quero ir, porque não é uma repetição. Eu já comentei aqui no programa, até quando gravávamos, né, todo o material que trouxemos, que essa é a viagem da vida da gente. Se você puder fazer só uma na sua vida, guarde dinheiro para essa, né? Que sem dúvida vale a pena. Como vale a pena também esse bate-papo tão agradável, por isso, mais uma vez, é que a gente convida vocês a ficarem conosco. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Grupo de Empresas Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Você sabia que agora ficou muito mais fácil realizar o sonho de viver no que é seu? No Brisas Veneza você tem até 420 meses para pagar. Invista no seu futuro. Esta é a sua grande chance. Apartamentos de 3 dormitórios, varanda com churrasqueira, ótima localização e completa área de lazer. Brisas Veneza, um grande sucesso imobiliário, agora com 420 meses para pagar. Venha conhecer o decorado no showroom Ayoshi. Construção e incorporação Ayoshi Engenharia. Voltando aqui com esse bate-papo tão gostoso com a Carla e o Cleto. E agora eu queria falar mais um pouquinho agora sobre o programa que você faz, Carla, sobre o Trocando Ideias, que a gente sabe que é essa partilha de experiências das pessoas ligarem lá. E vocês devem receber, assim, todo tipo de pergunta. Fala um pouquinho para nós aquelas assim que de repente mais chamaram a atenção. O Trocando Ideias é um programa que eu acredito que ele fez mais bem para mim
do que para muitas pessoas, porque ele é um programa que exige que eu estude, né, que eu esteja mais em sintonia com os documentos da igreja, com o catecismo. O professor Felipe é um anjo de Deus na minha vida, me ajudou demais. Então eu tive a oportunidade de fazer vários programas com ele, né, uma sabedoria e uma humildade que me impressiona, aquele homem. Né, eu sou fã de carteirinha dele mesmo. Somos duas. Né, ele, a Zila, nossa, eles são fantásticos. E, assim, o problema do Trocando Ideias é que as pessoas sempre querem que a gente resolva o problema deles. Na verdade, quem manda a pergunta para o Trocando Ideias, assim, essas mais cabeludas, como a gente diz, ou as mais difíceis, já sabe o que tem que fazer. Mas, às vezes, é uma decisão difícil. Então, eles preferem jogar para a gente decidir. Então, esse é um cuidado que eu tenho que ter, porque eu não tenho esse poder, essa autonomia de resolver a vida das pessoas, porque nós somos livres, né? Então, hoje essa questão de marido que trai a esposa, o que eu faço? Eu mando meu marido embora? Eu não posso dizer que mande ou não, né? Eu falo que aquilo que... Eu não posso dar minha opinião pessoal. Eu tenho que pôr a opinião, aquilo que a igreja diz. Né? A igreja diz que você, né, em caso de risco, você pode se separar, deve até, porque é risco se você corre risco de vida e tudo. Mas o mais comum é isso, né? São os filhos na droga. O que eu faço? Meu filho, né, na droga, eu mando embora? Não, Então, a gente toca mesmo naquilo que é o dia a dia do mundo, né? Porque eu não digo nem que é uma exclusividade no Brasil, porque o Trocando Ideias a gente tem muita participação de Portugal também. Então, mas são as perguntas sobre adultério, né, a vida sexual e o jovem. Então, essas são as que mais, elas são repetitivas ali. E muitas vezes aquilo que não chega no Trocando Ideias, porque as pessoas às vezes até pedem para não divulgar não só o nome, mas nem a pergunta, então acaba vindo no meu e-mail, né, e eu vou... Aí assim a gente consegue ter um relacionamento melhor e um aconselhamento melhor, porque no Trocando Ideias, pela rapidez do programa, às vezes a pergunta vem generalizada, né? Então você não sabe o tempo, você não sabe a idade da pessoa, então não dá para você trabalhar muito. Ele é um SOS mais ali, né? Uma coisa mais emergencial, mas depois dá pra gente ir trabalhando. Então, assim, eu acho que é muito difícil, né? Esses dias eu fiquei no Trocando Ideias, o pessoal na TV depois ria porque disse que a minha cara no vídeo condenou o que eu pensei. Eu falei, gente, mas tem coisas que a gente pega mesmo, não dá, né? Porque era um casal de namorados, eles eram namorados há 6 anos, moram na mesma casa, e inclusive na mesma cama. Mas que eles vivem a castidade. Eu falei, olha, 6 anos, dormindo na mesma cama e vivendo a castidade, vocês me desculpem, mas eu acho isso um negócio muito estranho. Difícil de acreditar também, né? Então, mas aí também não dava para eu responder, então tem que ser uma coisa mais próxima. Então, quando vem a pergunta, eu já fiz aquela cara. Então, realmente, às vezes a gente se pega. O programa ao vivo tem isso, né? Porque daí você não tem como editar, volta, não, sua cara entregou. Mas são coisas reais. E que eu acho assim, é próprio, não é nem julgamento, é próprio de qualquer um fica espantado. Pode ser que eles vivam mesmo a castidade, né? Mas o normal é a gente assim, bom, alguma coisa estranha. Mas ali tem fatos assim, bem inusitados, tem de tudo ali. Até com se eu posso rezar pela alma do meu cachorro. Então, né? Então, umas coisas assim bem... que até Deus duvida. Mas entre coisas que a gente até se diverte, mas a maioria com certeza são problemas mais sérios. Sim. Então, passar para o Cleto agora. Cleto, diante de tantos problemas, com Deus tem jeito? Tem. Com Deus tem jeito. E, inclusive, o último capítulo, ele nos dá um fundamento melhor até. Com Deus tem jeito, mas do jeito de Deus e não do meu jeito. Isso aí faz com que a pessoa coloque o pé no chão. Falar do livro Tem Jeito, hoje eu tenho tentado passar 4 pontos importantíssimos que está dentro do livro.
Primeiro, eu quero te parabenizar por este nome do programa Sementes de Esperança, porque eu tento ser um ministro da esperança, né? Porque a gente olhando para os ministérios do governo, Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura, Ministério da Tecnologia, Ministério do Planejamento, são tantos os ministérios que o governo nacional tem, mas daí eu trouxe isso para o meu coração. Eu preciso ser o ministro da esperança. Ministeriar a esperança, levar a esperança aos corações. E eu tentei, nas páginas deste livro Tem Jeito, levar esperança. Mas uma esperança que nasceu de uma desesperança. O porquê? Vamos começar pelo título Tem Jeito. O porquê do título Tem Jeito? Porque o tema do livro tem jeito. Porque nasceu de um fato de desesperança. Há mais de 20 anos atrás, eu sou de Londrina, nascido em Londrina, vizinho aqui de Arapongas, amo Londrina. Há mais de 20 anos atrás, eu numa vida de muita bebida, muita droga, cocaína, crack, maconha, uma vida bem baladas, noitadas, churrasco, futebol. Joguei futebol de salão profissional, ganhei dinheiro com futebol de salão, conquistamos títulos, um título brasileiro de futsal, um título paranaense de futsal, fui seleção paranaense de futebol de salão, mas tudo isso dentro de um contexto de drogas, boates, festa, muita bagunça. E há mais de 20 anos atrás eu escuto pessoas falando para minha mãe: Dona Mercedes, desiste do Cleto, ele não tem mais jeito. Eu mesmo bêbado, meio atordoado, eu consegui escutar essa fala. E uma fala como essa, pensa num filho escutar isso, você que é filho. Uma fala como essa, ela tem um poder de destruir uma pessoa. A tal autoestima pode ir abaixo. A força das palavras. A força da palavra. E nunca mais voltar. E eu até agradeço por estar meio bêbado e drogado. Então essa fala, acho que ela entrou... Mas é uma fala. E eu fiquei olhando minha mãe, né? Hoje eu tenho esse raciocínio. Minha mãe foi colocada na parede. Desistir do filho ou acreditar que Deus poderia fazer algo. Porque minha mãe sempre foi de fé, de terço na mão, de missa. Ela tinha duas opções: desistir ou acreditar. A resposta dela foi: com Deus, o Cleto tem jeito. Então nasce aí, de uma situação como essa, o tema do livro. Então é um livro de esperança, que tem esse fundamento. Não é um livro com falas de marketing, porque o nome Tem Jeito é sugestivo. Quem não quer um jeito? Para arrumar. Então, olhando numa visão de marketing, mas não é apoiado em marketing. Não é apoiado numa fala de autoajuda. O fundamento é: com Deus tem jeito. E ele é um programa de vida, como o próprio professor Felipe Aquino, ele que faz o prefácio do livro, ele trata que aí temos dentro deste livro um programa de vida, porque o livro ele tem somente 3 capítulos, mas 3 capítulos que podem dar para a pessoa aí um novo viver, que é o primeiro capítulo: acreditar sempre. Acreditar que Deus está conosco independentemente do que eu esteja vivendo. Se eu estiver num beco sem saída, tanto é que a capa do livro é um labirinto. Quando estamos num labirinto, a gente quer encontrar a saída e quando não encontramos, ficamos já apavorados. Então, quando nós nos encontramos perdidos, o difícil é quando vem o desespero, aí perdido e desesperado. Então, é acreditar que Deus está conosco e que a saída vem do alto, seja qual for a situação. Esse é o primeiro capítulo. Segundo capítulo: desesperar jamais. O livro convida a dar um ponto final no desespero e dar um ponto final na tristeza, porque desespero, vem tristeza, vem desânimo, vem só coisas que vão te deixando mais para baixo. Então, dar ponto final no desespero. E o terceiro capítulo é descobrir os valores que a vida tem, mas pensando assim: descobrir os valores em meio às perdas. Porque eu e você, todos nós estamos sujeitos a perder. Perder uma pessoa que morreu, que tanto amamos. Perder um bem material. Perder o grande amor. Perder o cabelo. Vamos ficando careca em breve. O
posso estar aí sem cabelo. Perder a saúde física, que vai se esgotando também. Então, o perder faz parte. Mas descobrir valores em meio às perdas é o salto. Mas, como isso? Primeiro ponto. A sua vida não pode parar diante de uma perda. Eu cito no livro, minha mãe perdeu o meu irmão. Meu irmão tinha 23 anos, eu tinha 13. Infarto fulminante, um jovem de 23 anos, dia 25 de dezembro, Natal. Imagine como é que fica uma mãe, perder um filho no Natal. Só que ela só acordou porque minha mãe morreu com meu irmão. A vida dela, ela parou ali. E eu pus no livro porque ela me falou que ela só deu o salto quando eu falei: mãe, eu era criança ainda, olha para mim, o Mário se foi, eu fiquei. Essa fala, dentro dela deu uma mexida, é verdade. Eu preciso cuidar de você que ficou e acreditar que o Mário já está em Deus. Então são valores assim que estão ao nosso redor e que a gente tem que estar atento. A minha vida não pode acabar. O meu namorado terminou comigo. Ontem ele falou: I love you, eu te amo. E hoje ele chegou para mim e falou assim: terminou, acabou. E aí acaba a vida da moça. Não pode. Mas se você olhar ao seu redor e não encontrar nenhum valor, você é um valor eterno. Você tem que cuidar desse valor eterno que é você. Porque nós não vamos acabar. Nós vamos morrer, mas iremos ressuscitar, e na morte começa o primeiro dia de vida eterna do ser humano. Então é um livro simples, cheio de pitadas, mas muito enriquecedor. E o último capítulo é com Deus tem jeito, mas do jeito de Deus e não do meu jeito, que para mim está sendo um grande ensinamento, porque esse último capítulo ele caiu como de bandeja nas minhas mãos. Eu não tinha uma saída, eu precisava de falar que tinha jeito, mas precisava de fundamentar isso. Então, com Deus tem jeito, mas do jeito de Deus e não do meu jeito. Aí mexemos em 3 a 4 pontos. O modo de Deus agir é diferente do nosso. Me dá um exemplo. Deus manda chuva e sol para os bons e para os maus. Já é um modo diferente. O tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. Aí eu falo para as mães: continue rezando. Se você não está vendo a mudança, não está vendo a conversão, não está vendo a transformação, continue rezando. Porque Deus deu a liberdade para o seu filho, para o seu esposo. Então tenha calma. E o quarto ponto: a vontade de Deus nem sempre é igual à nossa vontade. Então trabalha isso, tempo, modo, livre-arbítrio, vontade de Deus é a nossa vontade. Você vai chegar a uma grande conclusão. Lendo o livro Tem Jeito, esperança brota no seu coração, paciência brota, ânimo brota, o desejo de querer lutar e acreditar na vida. Tá aí, uma pessoa que não tinha jeito, depois de 20 anos escreve que tem jeito, de uma situação que era desesperança, levando esperança para os corações. Esse é um pouco do resumo do livro. Um resumo que já aguçou bastante a curiosidade. E eu até já ganhei o meu livro aqui, inclusive autografado por ele e pela Carla também, uma relíquia que eu vou guardar com certeza. Mas já dizendo para vocês, aqueles que quiserem adquirir o livro aqui em Arapongas, na livraria São Vicente Pallotti, vocês vão encontrar esse livro aqui, né? Hoje eles estarão fazendo um dia de autógrafos, as pessoas quiserem vir buscar, e depois, ao longo desse período, para acreditarmos que com Deus sempre terá jeito, porque sozinho esse jeito a gente não vai encontrar mesmo, né? Quando eu saí para gravar, já vocês também são da comunicação e sabem, a gente se coloca como instrumento e que Deus vai encaminhando todo o trabalho. E ao ler a liturgia do Evangelho de hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, é aquele dos talentos. E sempre quando eu leio, eu assim, sinto que Deus trabalha na vida da gente mesmo, né? Ainda eu vim para cá, eu falei, bom, não sei se eu recebi os 2 ou os 5, mas eu estou indo à luta para tentar multiplicar. Então agora, para a gente fechar o programa, eu queria que dentro dessa linha, Cleto, você também sente que recebeu esses talentos e está fazendo-os frutificar? Bom, olhando para o livro, eu nunca imaginei que eu conseguiria escrever um livro, porque
eu nunca fui um estudioso, não fiz vestibular, não fiz uma faculdade, terminei o 3º colegial, 2º grau completo. É assim que a gente preenche nas fichas, né? Sim mesmo. 2º grau completo. Agora é ensino médio. Então, nunca fiz uma redação. Fiz redação lá do ginásio. Minhas férias na fazenda do vovô. Todo mundo fazia essa, então, não tinha jeito. Mas escrever um livro foi muito desafiador. Porque quando eu comecei a escrever o livro, eu estava dentro de uma sala onde o setor onde eu trabalhava na Canção Nova, ele não existia. Pense num setor que não existia, estava começando. Então, o telefone não tocava e eu vivia um silêncio e uma solidão ali sozinho. O telefone não tocava, não tinha o que fazer. E ali nasce Deus falando: leve esperança para as pessoas, escreva que tem jeito e diga que desesperar jamais, acreditar sempre e descobrir os valores que a vida tem. Eu falei, mas como que eu vou escrever isso? E comecei na raça. Isso foi em 2004. Nós estamos em 2012. Foram 8 anos de dedicação, de perseverança, de luta, de querer desistir e ser animado por pessoas e continuar. Então, para dizer, nem sempre o talento que temos é achar: eu sou escritor e eu vou escrever. Eu sou jogador e eu vou jogar. Eu sou nadador e vou nadar. Eu sou pregador e vou pregar. Não. Exige luta, exige dedicação. O talento existe, mas você tem que trabalhar esse talento também. Você tem que estudar, você tem que se dedicar nas madrugadas, acordar mais cedo, você tem que renunciar a algumas coisas, mas depois você começa a contemplar os frutos. Então, eu penso que comigo é assim, eu sou mais dedicador do que dizer que eu tenho um talento. Eu acredito que eu tenho um talento, mas eu tenho que trabalhar esse talento. Mas é um talento que Deus nos dá, tá ali, é bíblico, né? Bom, Carla, agora então para nós encerrarmos, até porque já está começando a movimentar o ambiente, o dia deles será muito longo. Sempre quando vem pessoas pela primeira vez nos Sementes, especialmente assim com esse carinho que vocês estão nos recebendo, a gente pede que deixe uma mensagem de esperança para os nossos amigos que estão lá, umas preciosas sementes de esperança. Então, o microfone é seu. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder dizer isso para vocês, né? Que tudo isso que o Cleto falou, que é acreditar que com Deus tem jeito, mas lembrando sempre que é do jeito de Deus e não do meu jeito. Mas, acima de tudo, a gente aproveitar as oportunidades da vida. As sementes que são lançadas sobre nós, que são semeadas de esperança em nós, porque muitas vezes nós não conhecemos o nosso talento, não acreditamos, as pessoas nos mostram, estão ali semeando essa esperança e esse talento e a gente deixa isso abafado. Então, estar aberto. Eu penso que semear a esperança, e essa disposição, nós temos que estar abertos também para o outro. Aquilo que o outro faz é acreditar que o outro é voz de Deus na nossa vida e que para tudo nessa vida é passageiro. Só Deus permanece, só Deus fica e que tem jeito. Que bom que tem jeito. Olha, gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pelo carinho em ter acolhido Sementes de Esperança. Com certeza, para mim, nunca vou esquecer essa entrevista, essa oportunidade de ter estado com vocês. Pedir que Deus continue abençoando muito esse trabalho de vocês, até porque a proporção, a dimensão de vocês é imensamente maior aqui que a nossa, e que essa vinda por Arapongas frutifique muito por as pessoas com quem vocês estiverem em contato, mantendo esse carisma sempre. Muito obrigada. Nós é que agradecemos realmente essa oportunidade de estar aqui, de ter você, de participar desse programa aqui, dizer que nós, não só em nome da Canção Nova, mas também em Cleto e Carla, estamos à disposição em Cachoeira. Venham nos visitar, venham conhecer a Canção Nova, venham conhecer o nosso trabalho, venham participar da nossa vida, porque todos são muito bem-vindos ali. E o nosso missionário que começou o programa com o terço na mão e termina com ele, a última palavra é eu quero semear isso que eu tenho feito. Na Canção Nova, nós temos uma regra de vida. Dentro da regra de vida da Canção Nova, dentro dessas regras de vida,
temos também a orientação à nossa vida de oração. Então é missa diária, estudo da palavra diário, rosário, jejum, confissão, adoração, isso faz parte. E eu tenho, e estou sugerindo no último capítulo do livro, uma jaculatória. Nessa vida corrida que a gente tem que se abastecer. Então é assim, na conta do Pai Nosso, do terço, eu sugiro e peço que você diga assim: estou sob a proteção de Deus, Deus Pai, o Criador, né? E aí você coloca, o que você precisa colocar na proteção de Deus? E aí nas contas da Ave Maria, com Deus tem jeito, 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 com Deus tem jeito. Agora imagine uma pessoa que está passando por uma tensão, um desespero. Isso vai acalmando. Estou sob a proteção de Deus. Com Deus tem jeito, com Deus tem jeito, com Deus tem jeito. E a hora que finalizar as dezenas, coloca o pé no chão e diz: com Deus tem jeito, mas do jeito de Deus e não do meu jeito. Olha, gente, que coisa linda. Seja qual for o seu problema, tenha essa certeza, com Deus tem jeito. Que Deus possa continuar nos acompanhando e nos abençoando sempre. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Meu agradecimento especial a Carmen, que também nos cedeu espaço aqui para fazermos a gravação, e a vocês que estão conosco, na esperança de que sua vida pode ser melhor, porque você também acredita que com Deus tem jeito. Fica aqui o meu carinho, o meu abraço e até a próxima semana. Quem foi que disse que perdão não tem gosto de infinito? O perdão é o maior presente do céu. Não pare no dormir, não deixe de sonhar. Deus quer te acompanhar. Nas estradas desta vida, um tropeço sempre há, mas a gente aprende logo a se levantar. Um coração aberto é como uma janela que se abre pro sol entrar. O perdão que vem de Deus é como a flor que nasceu, é suave perfume do céu, onde a paz se escondeu.